no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. E a gente começa o bate-papo político desta segunda-feira falando aí sobre a economia, o preço da gasolina e outras coisas que, é claro, vão fazer diferença nesse início do ano para todos nós. Vanderlei Moisés com a informação. O preço médio do litro da gasolina comum subiu 59 centavos no Ceará entre os dias 25 e 31 de dezembro de 2022, de acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sendo o mais alto registrado no Brasil. Por outro lado, o consumidor amapaense é o que menos gasta ao abastecer com o combustível, pagando em média R$ 4,48. Na comparação com a semana anterior, a alta da gasolina comum no Ceará foi de 12,04%. O preço mínimo do combustível encontrado pela agência reguladora no estado foi de R$ 4,69 em Caucaia e o máximo de R$ 5,79 nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú. A gasolina comum também teve a maior variação entre todos os derivados de petróleo no período analisado. A gasolina aditivada teve a segunda maior alta, subindo 11,85% no período. O preço médio do litro desse combustível passou de R$ 5,06 para R$ 5,66. Outra alta expressiva foi verificada no valor médio do litro do etanol hidratado, que subiu 11,63% no Ceará, passando de R$ 4,04 para R$ 4,51. Ambos os insumos, assim como no caso da gasolina comum, registraram a maior alta do país. Por sua vez, o gás natural veicular e o gás de cozinha, ou gás liquefeito de petróleo, tiveram quedas de 22 centavos e 80 centavos, respectivamente, na última semana do ano. No cenário nacional, o preço médio do etanol hidratado foi o que mais subiu, 1,57% nesta semana em relação à anterior, passando de R$ 3,81 para R$ 3,87 o litro, segundo a ANP. Os preços médios desse combustível subiram em 15 estados e no Distrito Federal na última semana. Já em outros 6 estados, os preços recuaram. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom, pessoal, esse é o grande desafio do presidente Lula neste início de governo. Isso tem um impacto muito significativo sobre a economia, porque a gente sabe o seguinte, o que estava segurando o preço dos combustíveis era exatamente a desoneração de impostos, que foi uma medida tomada pelo governo anterior, só que havia críticas, porque isso foi feito em cima de uma validade que terminou no dia 31 de dezembro, e ainda por cima, por conta de 2 leis aprovadas no Congresso Nacional que limitavam, por exemplo, a aplicação das alíquotas de ICMS nos estados. Chegou-se a pensar o seguinte, de não prorrogar, na realidade, essa desoneração, ou seja, tirar o peso dos impostos sobre os combustíveis. Mas só que aí é o seguinte, veio aquela avaliação política. O lado político do governo Lula diz o seguinte, se mantivermos o fim da desoneração, isso vai significar um desgaste, porque o brasileiro vai começar o ano, na realidade, sentindo o impacto dessa medida no preço ali na bomba, quando ele está abastecendo, e ao final das contas, lá na ponta, porque isso tem impacto naturalmente na inflação, e aí sim, nos preços de produtos, principalmente os produtos alimentícios, que já estão altos. E aí o presidente Lula decidiu então fazer a prorrogação dos impostos, né, da desoneração dos impostos federais. Eu estou falando aqui da PIS, da COFINS e da CID, que é aquele imposto sobre os combustíveis. Mas aí tem um detalhe, um pequeno detalhe. E o que fazer com a questão do ICMS nos estados? Porque o governo, com essa prorrogação, ele está naturalmente prorrogando, ninguém sabe ainda se por 2 meses, 3 meses, 1 mês, isso também ainda não está claro. Mas como é que fica então a questão do ICMS, que é o principal imposto dos estados?
Então aí é que está o problema. Não significa dizer que, apesar dessa decisão, nós tenhamos um mês de janeiro ainda com redução no preço dos combustíveis. Estou falando da gasolina, do diesel, do álcool. Por quê? Porque os estados vão sim recompor o ICMS deles. E aí o presidente Lula vai ter que tomar outras decisões em relação a isso, e urgente. E uma delas passa pelo seguinte: onde é que pega realmente o aumento no preço dos combustíveis? O governo diz que é exatamente nesta política de atrelar o preço do barril do petróleo ao mercado internacional. Passa, portanto, pela política que está em vigor de preços na Petrobras. Só que o presidente da Petrobras, ele só vai assumir de fato em fevereiro. Então, assim, imagina, até fevereiro nós vamos acabar tendo que nos virarmos, vamos dizer assim, em relação a essa questão do aumento no preço dos combustíveis. Aqui mesmo no Ceará, o Sindipostos vem com aquela conversa de dizer que, olha, nós vamos ter que nos recompor. É sempre a mesma história. Quando é para baixar a gasolina, o argumento diz que ela não é imediato, porque ainda tem reserva ainda nos tanques dos postos que foram comprados em alta. Mas quando é, meu amigo, para baixar, aí tem dificuldades. Então, não vamos esperar que também vai ter esse refresco todo no valor e no cobrado pelos combustíveis na bomba. Isso ainda vai ser uma dor de cabeça para nós. O que o governo quer, na realidade, é evitar o desgaste político neste início de governo, porque ele sabe exatamente o problema que tem pela frente. Agora, o presidente da Petrobras, ao assumir em fevereiro apenas, vai ter esse embate. Lembrando que o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional lá no finalzinho do ano prevê a manutenção da desoneração dos tributos federais por todo esse ano de 2023. Qual é a questão aí? É que eles dizem o seguinte: olha, desonerar, onerar significa aumentar a carga de impostos. Desonerar é retirar mais impostos. Então, se mantiver o que está no orçamento de 2023, o governo diz o seguinte, que vai deixar de ser arrecadado algo em torno de 52 bilhões e 900 milhões de reais. E o governo diz que não quer abrir mão disso. Então, não se sabe se também vai ser mantida essa desoneração ao longo do ano de 2023. O fato é, tudo passa por essa mudança, por essa mudança da política de preços da Petrobras. E como eu disse, só vai realmente tomar alguma medida quando o novo presidente assumir, que é o Jean Paul Prats, a partir de fevereiro próximo. Marcos.